E aí, beleza? Vamos lá. Essa aula é sobre o GrooveScribe. O GrooveScribe, o que ele é? É uma plataforma, é um software idealizado pelo baterista Mike Johnston. É um baterista norte-americano e eu achei maravilhoso e incluí também no meu site. Você pode acessar no site original, que é do Mike Johnston. O site dele é mikelessons.com/GrooveScribe. E agora eu vou mostrar para vocês como que funciona algumas das principais funcionalidades do site. Vamos lá. Esse é o site e tem como origem aqui o site do Mike Johnston, né? Que é mikelessons.com/GrooveScribe. Mas como eu falei, eu também adicionei no meu site e aí você acessa através do edsonsantosbatera.com/groove-scribe, ok? Ou edsonsantosbatera.com vai ter um botão lá pro GrooveScribe, beleza? Assim que você acessa o site, vai ter esse Groove aqui escrito. As primeiras vantagens de ter esse software aqui é a criação, o processo de leitura, de prática e o que eu uso, né, como forma de ensino também. Então aqui você tem acesso ao metrônomo. Como é que você faz para usar o metrônomo? Basicamente você vem aqui na opção de metrônomo e escolhe qual a figura rítmica que você quer. Aqui no caso ele está desligado. Essa primeira figura seria a nossa semínima. Aqui temos a colcheia e aqui a semicolcheia. Então eu vou mostrar aqui. Se eu apertar aqui em Options, opção solo, só vai tocar o metrônomo. Por exemplo, aqui na semínima. Então, só está me dando o som de metrônomo. Se eu quiser as colcheias, eu ativo aqui a opção. Da mesma forma, se eu quiser semicolcheias, ativo aqui. Ok. Se eu quiser usar juntamente com o ritmo, eu tiro essa opção aqui e aí ele vai tocar junto com a minha escrita. Por exemplo, aqui voltei para a semínima, vou dar play. Só que aqui ele tocou e não teve uma pré-contagem, já começou junto com o ritmo. Então é sempre interessante habilitar essa opção aqui em Options, Count It In. Então ele vai contar no início. Olha só. Tá ok? Então a gente consegue habilitar essa opção aqui. E uma outra bem legal aqui é essa de Auto Speed Up. O que isso significa? Eu consigo automaticamente modificar a velocidade sem ter que mexer aqui no metrônomo manualmente. Então como é que eu configuro isso? Aqui, ó, essa opção, traduzindo, o que significa? Aumentar 5 BPM em 2 minutos. E aí você pode alterar aqui a quantidade que você quer de BPMs e aqui a quantidade de intervalo para ter esse aumento, né? Por exemplo, se eu deixar em 1 minuto, o que vai acontecer? Em 1 minuto ele vai aumentar 10 BPMs. Eu vou aumentar esse valor aqui só para vocês visualizarem como que iria ficar. Por exemplo, se eu coloco, vou exagerar aqui, ó, 60 BPMs em 1 minuto. Então a cada segundo ele vai aumentar 1 BPM. Repara só, iniciamos aqui em 80, eu vou dar play aqui e vamos ver o que acontece.
Enfim, ele vai aumentando. Ó, de 80 chegamos até em 99 aqui. Isso porque eu interrompi, senão ele iria continuar aumentando. Então é bem legal para esse tipo de estudo. Vou desabilitar aqui a opção. Sempre lembra de desabilitar. E, bom, como vocês já viram, essa primeira opção aqui, ela vai alterar o andamento, né? Então, por exemplo, em 60, mais lenta, né? Enfim, então, muito útil aqui essa opção. E como vocês viram, aqui temos essa parte que escrevemos chimbal cachibumbo. Podemos adicionar mais peças. Só clicar aqui na opção de tons. Então ele vai abrir aqui mais duas linhas, como se fosse uma bateria ali reduzida, né? Uma bateria de 2 tons, por exemplo. Um tom e o outro a gente poderia pensar como um surdo, né? Um tom 3. Bom, como eu falei, foi criado pelo Mike Johnson e nos Estados Unidos não existe um tambor chamado surdo. Todos os tambores da bateria são tons, exceto pelo bumbo, né? E a caixa, obviamente. Então, em uma bateria comum, você teria 2 tons e um surdo, que a gente chama. Lá, eles chamariam de 3 tons. Então, tom 1, tom 2, tom 3, ou tom floor, como eles chamam, que é o tom que fica sobre o piso, né, sobre o chão. Enquanto os outros ficam, são sustentados ali ou por um instante ou pelo próprio bumbo. Beleza. Então, com essa opção eu habilito ou desabilito a escrita com os tons, né? Bom, então aqui é a parte de escrita. Posso adicionar mais compassos, né? Ou apagar, só apertar no xizinho aqui. Enfim, a partitura que você escreve aqui, né, nesse campo, vai aparecer aqui, vai ser visualizada aqui. Você pode modificar para o modo de visualização apenas clicando aqui, ó. Dessa forma ele só mostra a partitura. Se quiser voltar, só apertar aqui novamente. Vamos supor que eu queira escrever uma partitura do zero. Aqui está tudo em semicolcheia. Eu posso modificar aqui para colcheias. Ó. Enfim, eu já volto nesse assunto aqui. Eu preciso apagar a escrita e começar do zero. Só vir aqui em apagar tudo. Ok? Então vamos supor que eu precise daquele ritmo, aquele ritmo que estava aqui agora. Adiciono aqui as notas de chimbal. Opa. Minha caixa. Bumbo. E agora eu tenho um ritmo em colcheias, né? Com a condução em colcheia. Aumentei a velocidade. Só que a gente não fica limitado a essas peças aqui, que estão com os nomes, né? Chimbal, caixa e bumbo. Eu posso trocar algumas delas. Por exemplo, porque eu queira um prato de ataque aqui. Eu pressiono essa opção. Opa, no computador seria com o mouse, né? O botão direito do mouse. E aí eu quero um prato aqui, ó. Vou ver. Deixa eu tirar a contagem aqui.
E aí eu posso modificar da forma que eu quiser. Por exemplo, aqui nessa primeira opção aqui, chimbal normal. Ok, chimbal normal. Segunda opção, chimbal aberto. Aqui eu posso ter um chimbal acentuado, um prato de condução, a cúpula do prato de condução, um cowbell, um stacker, e aqui metrônomo, né? Também posso colocar, e aqui o metrônomo acentuado. Da mesma forma aqui na linha da caixa, eu posso adicionar Ghost Note, né? Por exemplo, aqui ó, vou colocar uma Ghost aqui, ó, Ghost Note. Vou adicionar umas Ghosts aqui. Vamos ver como é que fica. Ó, do nada eu vou colocar um aro de caixa aqui, ó. Enfim, não fez sentido algum esse ritmo aqui, mas dá para vocês verem essas opções que a gente tem. Deixa eu remover aqui. Se eu quiser limpar toda a linha, é só eu vir aqui na opção e aqui ó, off. Limpei tudo. Eu não preciso apagar uma por uma. Tá? Então, tem muitas opções aqui. Voltando aqui nessa parte das figuras que você pode utilizar, aqui eu tenho as semicolcheias, aqui são as fusas, aqui eu tenho tecinas de colcheia, vou colocar aqui um ritmo aqui. Ó, se eu quiser preencher todos, só vir aqui, ó, chimbais ligados, né? Vamos ver. Pronto, já preenchi todos. Olha o ritmo. Bem legal, né? Então essas daqui são as tecinas de colcheia. Tecinas de semicolcheia seria essa outra opção aqui. E aí ele vai me dar 6 notas por tempo, né? Se eu preencho todas, é a minha cestina, né? Deixa eu preencher aqui, ó. Vamos ver? Então aqui é a altera de 6, né? E essa outra opção aqui é uma opção que eu posso trabalhar com várias figuras, várias subdivisões possíveis. Por exemplo, se eu quiser a cestina, eu deixo nessa opção aqui, que ele está me dando 6 notas. Ok, ele me dá 12 repartições no tempo. Então, eu posso matematicamente pensar como é que ficaria essa divisão. Por exemplo, se eu quero 3 notas, 3 dividido por 12, eu vou ter 4, né? Então, eu vou colocar uma aqui, pular, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Começo de novo. 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Tcharam. Viu? Virou a tecina de colcheia. Se eu quero semicolcheia, aí é só fazer o cálculo também. 12 dividido por 4, que é a minha semicolcheia, eu vou ter o quê? 3, né? Então, é só eu contar a cada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha aqui. Aí surgiu a semicolcheia. Se eu quero ser mínima, só coloco a primeira. Se eu quero colcheia, só fazer a matemática. 12 dividido por 2, eu vou ter 6, né? Então eu vou contar 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu começo segunda colcheia. Tá?
Então é só lembrar desse cálculo quando escrever aqui. Aqui eu não consigo juntar a fusa com a cestina, né? Essas opções mais avançadas, aí no caso, você tem que partir para um software de edição de partitura. Beleza? Cometeu algum erro aqui, só vir aqui no botão desfazer e ele apaga a última ação que você fez. Vou limpar tudo aqui. Voltar para a cor cheia. Bom, vamos supor que eu escrevi aqui essa partitura aqui, ó. Vai. Fiz, só para arredondar. Fiz 4 compassos aqui. No primeiro aqui, coloquei um prato de ataque. Tá. Fiz essa partitura aqui. E aí eu quero baixar ela. Vamos lá. Quando você clica aqui em download, você pode baixar o arquivo MIDI, que é um áudio, né, daquilo que você escreveu. E esses dois arquivos aqui são arquivos de imagens. Tá? PNG é o mais conhecido, né? Para falar a verdade, eu nunca usei esse SVG. Não sei que tipo de imagem que seria essa. Mas enfim, você tem essa opção aqui também. Caso você queira imprimir em PDF, você vem aqui na opção imprimir. Isso daqui está traduzido, tá? No meu site eu traduzi algumas coisas, outras eu preferi deixar. Então, você vem aqui em imprimir. E aí você escolhe a sua impressora ou salvar como PDF. E você salva a sua partitura. Tá? Se você quiser compartilhar aquilo que você fez, é só vir aqui em compartilhar. Aqui ele encurta o nome do site. Você pode tirar isso aqui. E aí a gente vier aqui para o começo, vai estar aqui o site normal, né? Porque quando você escreve o Groove, o site ele fica enorme, né? Olha só. Porque ele pega, enfim, meio que a linha de código ali da escrita e fica na URL do site. Então fica um site bem extenso. Então você clica aqui em Short URL, ele vai dar um site curto. A partir do momento que você copia e compartilha com alguém, essa pessoa pode acessar a partitura que você fez, alterar a velocidade, enfim, fazer modificações, ou ouvir o áudio, enfim. Eu faço isso com os alunos, né? Eu envio de vez em quando alguma coisa que a gente estuda em aula, eu transcrevo e envio para o aluno. Ok? Aqui tem outras opções um pouquinho mais avançadas, né? De permutation com bumbo, permutation com a caixa. Se você vier aqui em grooves, já tem alguns grooves salvos, né? Alguns grooves padrões. Como, por exemplo, esse daqui, ó, que é um dos iniciais que nós aprendemos ao tocar bateria, né? E aí você vem aqui, ó, por exemplo, jazz. Um padrão aqui de jazz, já com chimbal com pé adicionado. E aí você, é só clicar, né? Eu não mostrei, mas é só clicar aqui, por exemplo, se eu quero adicionar um chimbal com pé aqui. Não tem isso no jazz, tá? Só para mostrar o exemplo aqui na escrita. Você clica aqui com o direito ou segura se tiver pelo celular e tal. E aí você coloca. Se você colocar aqui, ó, hi-hat foot, ele vai escrever o hi-hat, mas não vai sobrepor o bumbo, caso tenha um bumbo aqui. E aí, se você quiser os dois, você clica e vem em kick e hi-hat. Então ele vai adicionar os dois. Tá? Aqui é o chimbal com o pé esquerdo, né? Notas em ghost note, nota acentuada, enfim. Vamos ver essa execução aqui.
Esse símbolo aqui, então, é o símbolo do RAID, né? Colocou essa bolinha aqui como RAID. Mas se eu quisesse a cúpula do RAID, viria aqui no RAID Bell. Aí o desenho de um sino aqui, né? Bem legal. Enfim, você tem alguns grooves aqui. Muito legal, muito completo, né? Tá? Deixa eu voltar aqui pro groove de colcheia, mostrar um lance legal aqui. Aqui, o ritmo, se eu der play, ele vai ser tocado da maneira padrão. Só que aqui eu posso aumentar o swing. O que seria esse swing? As notas elas não ficam tão exatas, elas ficam mais, como o nome diz, swingadas, né? Olha só, vou aumentar bastante aqui para vocês sacarem a diferença. Ó. Então aqui, ó, já fica com aquela cara de shuffle, né? Quem já estudou sabe do que se trata. Um padrão de tecina, né? Padrão de tecina que eu pauso a segunda tecina. Se quiser mais swing, eu aumento, enfim. Percebe que as notas estão mais próximas? Ok? Então aqui foi um resumão dessas opções aqui do GrooveScribe. Aqui você pode colocar o título da música ali que você fez, do estudo que você fez, seu nome, e aqui algum comentário, né, sobre a lição, exercício, aquilo que você criou, né? Muito interessante. Aqui em Stickings é uma área onde você coloca o padrão de mãos e tal, né? Então você pode, por exemplo, vamos supor que esse groove aqui, deixa eu alterar, ó, colocar todos os chimbais. A ideia fosse tocar todos os nossos chimbal com a mão direita. E aí R é para right e L para left. Então, aqui a ideia era que o baterista tocasse todas as notas com a mão direita. Mas isso pode ser alterado. Vamos supor que eu quisesse que meu aluno tocasse a direita e a esquerda, né? Ficasse intercalando. Então, eu venho aqui e coloco que ele vai ter que intercalar entre direita e esquerda. Então, eu vou um por um aqui e edito. Então, essa opção é bem legal. Ó, eu já posso vir aqui e já colocar que eu quero que alterne entre direita e esquerda. Simples assim. Então, o aluno já vai saber que ele precisa alternar. Só tirar esse chimbal aqui, porque não tem como ele tocar caixa e chimbal ao mesmo tempo, né? Então, ficaria o ritmo dessa forma, alternando entre direita e esquerda. Bom, deixa eu tirar a marcação aqui das mãos. Aqui nessa primeira opção, a fórmula de compasso. Então, se eu modificar aqui, eu modifico quantos tempos vai ter o meu compasso. Por exemplo, agora foi criado um ritmo de 3 tempos. Enfim, posso modificar da forma até 15 tempos ele me dá aqui, né? Aqui, por exemplo, eu posso trabalhar tanto com a semínima, cocheia ou semicocheia como a unidade de tempo, né?
6x8 padrão. Enfim, só modificar aqui a forma de compasso. O primeiro número é o número de cima. O segundo número é o da figura rítmica de unidade de tempo, né? O 4 já sabemos que é a semínima, ok? Se você ainda não sabe essas informações que eu estou falando, você vai chegar lá. Só estou explicando para quem já tem uma noção sobre a escrita, né? Quando você clica aqui na chavezinha, você vai ter acesso à nomenclatura das peças da bateria, como o Mike Johnston utiliza, né? A minha escrita é um pouco diferente, né? Pouca coisa. Prato de condução eu também uso aqui, abertura de timbal com uma bolinha. O crash às vezes eu uso assim, como uma linha suplementar, às vezes dentro de uma bola, né? Aqui ele optou por 2 tons, percebe que o segundo tom vai ficar aqui no segundo espaço, que é o nosso surdo, né? Aqui é como se fosse o tom 2 na minha escrita, né? Aqui eu não sei o que ele considerou, se foi o tom grave, né, o tom 2, ou o tom 1. Aqui é o buzz, ghost note, fan, você consegue escrever fãs também, né? Aqui é baqueta no aro, enfim, muito semelhante a minha escrita. Na verdade, a única coisa aqui que é diferente é o prato aqui, né? Mas eu também escrevo dessa forma. O legal é que talvez vocês não estejam vendo, porque o meu rosto está bem na frente, né? Deixa eu tirar aqui. Aqui nessa área aqui de baixo, você tem quantas vezes, quanto tempo você está tocando, né? E quantas repetições você fez. Isso é bem legal, cara. Porque aí você pode criar algum parâmetro de estudo. Por exemplo, eu quero repetir isso 100 vezes para poder passar para uma próxima etapa e tal. Ou como um meta de estudo mesmo. Eu quero repetir, sei lá, 1000 vezes esse padrão aqui até ele ficar consistente. Depois eu estudo alguma outra coisa, aumento o BPM, enfim. Você pode criar algumas metas com isso, usando esses parâmetros aqui, que a plataforma te dá, né? Quanto tempo você estudou, quantas notas você executou e quantas repetições você fez. Isso é bem legal. Tá aí esse resumão sobre esse software. Facilmente você consegue acessar e criar seus estudos. É lógico, de uma forma limitada, ele não é um software completo de escrita, né? Mas ele já consegue atender muito bem você escrever alguns grooves, algumas ideias e estudo, né? E estudar com ele. Beleza? Espero ter te ajudado. E é isso. Qualquer coisa você me chama aqui, na medida do possível eu te ajudo. Beleza? Até a próxima. Valeu.